Oi, gente! E o papo que eu quero ter com vocês hoje é sobre o fim da adolescência e os medos, né? O fim da adolescência para a fase adulta e os medos que a gente enfrenta nesse tempo. Bom, eu quero ter esse papo com vocês porque é um papo que eu estou enfrentando agora, né? Eu estou aí no fim da minha adolescência, entrando na minha vida adulta. E eu me vejo com muitos medos. Eu imagino que sejam grandes medos, assim, de muitas pessoas, assim como eu. E eu acho que ainda mais quando você não vem de uma família com uma condição financeira, assim, muito boa, né? Pessoas ricas, assim, eu venho de uma família rica, eu acho que isso acaba piorando, querendo ou não, né? Que é o meu caso, imagino também que seja o caso de muitas pessoas. E você se depara com muitos medos, né? Eu acho que o primeiro deles é o medo de não dar certo, é o medo de você crescer, você procurar um emprego, mas não evoluir, não conseguir conquistar seus sonhos, né? Não imaginar, não ser aquilo que você imaginava. Então é o medo que eu tenho e eu acho que o medo que vocês também têm, e infelizmente é muito presente, né? Também essa agonia, o que gera muita agonia, que a gente fica nessa de a gente vai agora para uma vida, a gente, né, nós vamos sair da escola e para uma faculdade, nós vamos por uma vida desconhecida, assim, por uma vida que a gente não sabe o que vai acontecer, isso que dá um medo muito grande na gente. É o medo de não conquistar uma casa, de não comprar uma casa. Acho que esse é um medo muito real, que pelo menos eu enfrento, no sentido de, gente, as casas estão muito caras. Será que eu vou conseguir um dinheiro, assim, pra conseguir comprar? Será que eu vou conquistar a minha casa própria? Será que eu vou conquistar o meu carro? Então, esses medos, assim, a gente enfrenta muito medo nessa transição. É o medo de fazer a faculdade, não ser a faculdade certa. É o medo de não conquistar os seus sonhos, é o medo de ficar empacado no local, é o medo de, enfim, ser CLT pro resto da vida, de não conseguir um emprego melhor, de não conseguir uma vida melhor, de não conseguir, assim, nada, de não evoluir. Eu acho que muitas pessoas têm esse medo, assim como eu, então muitos enfrentamentos, né? Então, estou saindo da minha fase de adolescente, indo pra fase adulta já. E eu acho que o vestibular tá próximo, enfim, o Enem tá próximo. Daqui a um tempo já vem o Enem, eu tenho que fazer. Então é esse medo de não conseguir entrar na faculdade. Eu quero muito cursar biologia, então eu tenho medo de não conseguir. É esse medo. O medo também depois disso, né? O medo e depois da faculdade. Depois que eu cursar biologia, o que eu vou fazer? Tenho muito esse medo também, assim, é um medo muito real também, que eu vejo muitas pessoas tendo e enfim, compartilhando por aí. A gente tem medo da questão do mercado de trabalho, de não conseguir emprego, de não conseguir se sobressair, né, infelizmente, porque é um medo que infelizmente acaba acontecendo com muitas pessoas, então eu tenho esse medo também de acabar me formando, de me esforçar, de estudar muito, no final não conseguir aquilo que eu queria. Eu não quero ser rica, né, eu quero ter uma vida ali confortável, que dê pra viver, mas esse medo, ele está presente. É o medo de, assim, ganhar pouco e não conseguir comprar minha própria casa. Eu quero muito conquistar minha casa ali, aconchegante, não precisa ser um casarão, mas eu tenho esse medo, porque a gente vê quanto tudo é muito caro, quanto tudo está muito caro e pretende aumentar, infelizmente. Então, é esse medo de como é que eu vou conquistar a minha casa própria, como é que eu vou conquistar minhas próprias coisas, o meu carro, enfim, como é que eu vou conquistar as coisas na minha vida. Temos muito esse medo, né? Falando de vestibular novamente, né? O vestibular, o Enem tá próximo, então eu tenho muito medo também de acabar não passando, enfim, de me decepcionar e decepcionar das pessoas próximas a mim também. Acho que esse medo acaba que acontece com muita frequência quando a gente tá saindo do ensino médio, né? Então, assim, a gente enfrenta muitos medos, e esses medos acabam gerando muita agonia em muitas pessoas, né? Esse medo, ele gera, muitas vezes, até uma certa paralisação, no sentido de que você não avança porque você tem medo do que pode acontecer, mas eu acho que isso que não pode acontecer. Eu acho que o medo, ele tá com a gente na nossa vida, desde quando a gente nasce, é um mecanismo do nosso corpo para nos proteger, mas a gente não pode deixar esse medo acabar com nossos sonhos, com a nossa luta, enfim. Eu acho que quando você não vem de uma família com uma condição financeira muito favorável, você tem que botar a cara a tapa, porque de todo jeito você vai ter que enfrentar seus medos, sejam eles ir pra faculdade ou ficar, enfim, trabalhando como CLT. Acho que a gente tem que enfrentar, então tem que ir com medo mesmo, assim, sabe? Eu acho que a faculdade, ela não tem grandes garantias de que você vai
conseguir um emprego muito, muito bom, mas ele te dá uma mínima segurança que talvez você não teria se você não fizesse a faculdade. Então, sabe, enfrentar todos esses medos. E eu tenho medo de não conquistar minha casa, mas eu vou enfrentar, vou fazer faculdade, vou arrumar um emprego. Eu acho que isso pode demorar, acho que conquistar minha casa pode demorar, mas eu vou conseguir, né? Vou conquistar em algum momento da minha vida. Eu espero conquistar, né? Eu acho que isso é possível, pode demorar o quanto for, mas é plausível e tudo mais. E, enfim, sem falar também que nós enfrentamos a pressão, né? Tanto interna, tanto de nós mesmos, quanto das pessoas ao nosso redor, né? Falando que, poxa, fez 18 anos, tá ali prestes a fazer 19, enfim, vai envelhecer, tem que arrumar um emprego, tem que conquistar as coisas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente vê pessoas próximas a nós conquistando grande coisa, então a gente acaba se comparando um pouco também. É algo que eu tenho também. Então, assim, se você não arruma um emprego, você se sente altamente culpado de não conseguir um emprego. Enfim, então, é muitos medos que enfrentamos dessa transição, assim. E é isso, né? Acho que não só é uma realidade única, mas é uma realidade de muitas, muitas pessoas, assim, também, todos esses medos. Eu acho que a gente tem que enfrentar, né? Acho que enfrentar esses medos é importante, não deixar eles te paralisarem, porque eu acho que se a gente for desistir de todos os nossos sonhos, de todas as nossos desejos por medo, acho que a gente não conquista nada, acho que a gente não faria nada. Então, é isso. Acho que a gente enfrentar todos esses nossos medos e é isso, né? É algo que estive pensando quanto eu queria voltar a ser criança, porque eu não tinha todas essas preocupações, assim, eu não passava por todas essas preocupações. Mas, enfim, agora eu estou tendo que enfrentar esses medos e é isso, né, gente? Acho que a vida é assim, o percurso da vida é assim. Eu acho que depois que eu me formar eu vou ter outros medos, no meu trabalho eu vou ter medos também. Então, assim, a gente vai enfrentar o medo da nossa vida inteira, a nossa vida toda. Então, é isso, é enfrentar e não deixar que ele te paralise. Bom, se você tem alguma coisa, algum relato, alguma história, algum comentário pra fazer, eu agradeço, né? E espero que você comente aí, porque é muito, muito importante pra mim se inscrever no canal, dar like. Também é muito, muito importante no início. Se alguém tiver alguma crítica construtiva pro meu canal, também aceito. Enfim, todas as dicas, elas são bem-vindas, se vinda com educação, com cuidado, com respeito. E é isso, gente. Muito obrigada por me ouvir. E agradeço imensamente a todos vocês.